Bom dia a todos. Mais um dia que se inicia, mais um dia que o Senhor Jesus nos concede. Amém? Peço licença para adentrar na tua casa, no teu lar mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos e levar a Deus uma oração. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu querer e a tua vontade, Senhor meu Deus. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor. Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória, o teu poder e a tua presença, Pai. E aonde essa mensagem chegar, que a tua palavra ela penetre nos corações como uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito, Senhor. E que pessoas possam ser tocadas e impactadas, Senhor, com o teu grande amor e com a tua presença. Que haja, Senhor, cura onde há enfermos. Senhor, que haja renovo, que haja fortalecimento, Pai. Em nome de Jesus, que aqueles que estão enfermos, que venham ser curados, Pai. Opera o teu milagre nos lares aonde essa mensagem chegar. Senhor, em nome de Jesus, liberta aqueles que estão aprisionados, Pai. No vício, Pai. Em nome de Jesus, que sejam libertos, Pai. Em nome de Jesus, opera o teu milagre aonde essa mensagem chegar. Ah, Senhor, mostra que Tu és Deus, que Tu és o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar continuando o nosso devocional falando sobre fé triunfante. Amém. Então ontem eu finalizei falando quando Jesus estava lá em Jerusalém operando os milagres, com grandes milagres o Senhor operou. E o povo judeu, eles não creram. Eles não creram que Jesus era o Messias e que aqueles milagres eram reais, mas eles chegaram a cogitar que aquilo era obra de Satanás. Amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos estar acompanhando. Então, nos dias de hoje, isso também tem acontecido, o próprio cristão, ele crê nos milagres que Jesus fez, no Novo Testamento, nos milagres que o Senhor Deus operou no Antigo Testamento, através da vida de grandes homens como Abraão, como Moisés, amém, como Davi. Mas hoje em dia muitos cristãos não creem nos milagres, porque Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Então, por que o Senhor hoje não opera os milagres que Ele operou? Porque o inimigo, ele coloca dúvida, assim como foi lá no Jardim do Éden, a serpente, ela plantou uma semente de dúvida no coração de Eva. E é isso que o inimigo faz, ele planta uma semente de dúvida, amém? E aonde existe dúvida, o milagre não pode acontecer. Porque quando existe dúvida no nosso coração, falta a fé. Amém? Porque a fé é crer no impossível, é crer que Deus é o Todo-Poderoso, que é o que era, que operou milagres, que é o que é e que opera milagres hoje e que será, que operar milagres no amanhã. Amém? Então, nós temos buscado avivamento e achado que os milagres vão acontecer, que eles aconteceram no passado e que eles vão acontecer no futuro. Mas muitas vezes a gente não crê que o milagre pode acontecer hoje, que uma pessoa pode ser curada hoje, mas se está na palavra e se nós impomos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Claro que essa fé não depende somente de uma pessoa, depende da pessoa que está para receber a cura, Assim como Jesus falou, a tua fé te salvou. Então a cura, ela depende da fé, daquele que está orando e daquele que está recebendo a oração, da mesma forma. Amém? Então, os críticos de hoje em dia chegam a dizer que hoje, as pessoas nem mesmo oram como os antigos costumavam orar, e que todos os grandes homens e mulheres viveram no passado. Naquela época, sim, havia gigantes na terra, mas os cristãos de hoje são simplesmente pigmeus. Ó incrédulos, como vocês são antigos e intransigentes, como Jesus disse: homens de pequena fé, até quando estarei convosco e até quando
vós sofrereis. Então, Jesus, isso está lá em Mateus 17:17, em Mateus 6:30. Então, Jesus já falava isso, Por quê? Porque aquela geração, aquele povo judeu não cria nos milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. Mas, trazendo para os dias de hoje, nós cristãos, nós temos Jesus, Ele não está aqui em pessoa, em carne, como homem, mas Ele está em nós, na figura do Espírito Santo. Ele habita em nós, E muitas vezes nós também somos, assim como Jesus falou, homens de pequena fé. Até quando o Senhor estará conosco e nós sofreremos, E muitos cristãos hoje em dia sofrem. Jesus está ao nosso lado, Mas é plantada a dúvida, existe dúvida no coração. E aonde existe dúvida, Deus não pode operar o milagre dele. Amém? Então, quando Jesus ele foi ao túmulo de Lázaro, como eu estava ministrando ontem, Ele pediu que movessem a pedra que estava fechando a tumba. Marta chocou-se e disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Porque ela cria no passado que se Jesus estivesse ali 5 dias atrás, Lázaro teria sido curado, E ela cria também, como Jesus falou, que ele iria ressurgir, mas ela não creu que ele iria ressurgir naquele momento presente, mas que isso aconteceria no futuro, como confirmação da palavra que o Senhor Jesus já pregava. Então, sua resposta ainda está soando nos nossos ouvidos hoje em dia, chocando-lhe contra nosso péssimo, como uma chuva que dura no deserto. Amém? Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus, está lá em João 11:40. Então, a resposta de Marta, ela soa nos dias de hoje. Então, quando ela falou isso, ela não estava crendo, que Jesus iria operar um milagre naquele momento. E hoje em dia é o que acontece também. Duvide e você não moverá nem um montinho de terra, quanto mais uma montanha. Amém? Então é assim, é a dúvida que é plantada nos nossos corações e que impede que o milagre ele venha acontecer. E naquele dia, o Deus do passado realizou o maior milagre jamais visto. Lázaro ele saiu daquela tumba andando. O Deus de Moisés e de Elias não está atrás de nós, mas à nossa frente. Ele trouxe o tempo do reino, a dispensação do Espírito Santo. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, todas as coisas são possíveis ao que crê. Basta que a gente creia que a gente pode, no nome do Senhor Jesus. Amém? Assim como Marta não creu que aquele milagre iria acontecer. Nos dias de hoje também. Muitas das vezes nós não cremos que o milagre o Senhor pode operar, porque Ele está aqui, Ele é um Deus, Ele operou milagres no passado, Ele é e Ele pode operar milagres hoje, não só no futuro, mas nos dias de hoje. Basta que a gente creia e que a gente tire toda e qualquer dúvida do nosso coração. Amém? Então, a fé, ela é um dom de Deus, dada a todos nós. Amém? Nós temos a fé natural, mas nós temos a fé que é o dom de Deus. Então, no reino de Deus, o extraordinário, ele é tão comum que acaba tornando-se simples também. Cada pessoa é especial e por isso que o pastor que está cuidando de 100 ovelhas, ele sai para buscar aquela que está perdida. Então, o jovem Davi, um estranho na família de Jessé, composta por guerreiros, foi escolhido para ser ungido e futuro rei. Então a fé, ela é um solo fértil na qual Deus cultiva suas plantas e suas árvores. Então Davi, ele era um menino de pequena estatura, mas de uma fé gigante. Tamanha foi a fé dele que ele teve a ousadia de enfrentar um gigante, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso. Ele não cria na força dele, mas ele cria num Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o ungiu e que o separou, não para ser somente rei, Os irmãos dele eram todos guerreiros, mas ele não, ele era apenas um pastor. E ali o Senhor levantou um pastor como um grande guerreiro que enfrentou
um gigante o derrotou e o matou. Amém? Tamanha foi a fé desse menino tão pequeno na época. Amém? Então, é isso que o Senhor Deus, Ele faz, né? Então, nós somos como uma planta, né? No solo fértil que é o Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele planta certas qualidades, tanto no homem de fé, quanto na mulher de fé. E eles, não demora, começam a ganhar admiração das pessoas onde quer que estejam. Amém? Então, por meio da fé, pequenas pessoas, né? Pessoas pequenas, assim como Davi era, alcançam grandes estaturas em Cristo. Amém? Essas pessoas, elas têm interesse, elas têm garra pela vida e elas encaram as dificuldades com determinação e confiança. Confiança em quem? Em Jesus e não nelas mesmas. A confiança não está no ser humano, mas no Deus que pode todas as coisas. E isto é muito bom. Mas alguns podem dizer: mas eu não sou uma pessoa de fé. Bem, tenho boas e más notícias para te dizer. A má notícia é que sem fé é impossível agradar a Deus. E a boa é que todos podemos ser pessoas de fé. Por quê? Porque fé é um dom de Deus. Amém? Então, o ABC da fé é simples. À medida que nós agimos, Deus age. Amém? Então, pela fé, correspondemos ao que Ele quer. E por causa dessa fé, Ele age. Então, primeiramente, nós precisamos crer e tomar posição. E aí o Senhor vem e opera o milagre. Então, se eu não pegar as minhas mãos, como diz a palavra, e não impor sobre os enfermos, o milagre não vai acontecer. Então, eu preciso me posicionar e me colocar ali, né? Crendo que Deus vai operar o milagre. E é assim que é como o Senhor age. Então, se eu não orar, se eu não impor as minhas mãos, o milagre não vai acontecer. Se eu tiver dúvida no meu coração que eu vou orar e não vai acontecer nada, realmente não irá acontecer. Amém? Então, Paulo, ele diz lá em Gálatas 2, 19 a 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então, isso que é o importante, que é o princípio da lei. Cristo Jesus, que está vivo em mim. Então, é isso que eu preciso entender, que é Jesus Cristo vivo em mim. E é Ele que opera todas as coisas. Então, muitos estão esperando que o Espírito se mova, mas querem que ele se mova na direção que as pessoas desejam, né? E o mover do Espírito Santo não está ligado apenas às nossas sensações, né? Então, o Espírito Santo não está a nosso serviço, mas a serviço do reino. Então, ele não está aqui para cumprir a nossa vontade, mas a vontade do Deus vivo, Todo-Poderoso. Existe o versículo lá em Tiago 4, 5 que diz assim: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele está sempre em conflito com o nosso desejo carnal, impelindo-nos ao serviço do Senhor, né? Então, como eu falei. Então, vamos dar uma olhada lá agora em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, como eu falei, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, é a fé de eu crer no Filho de Deus, que pagou um preço e que me amou primeiro e que se entregou por mim. Amém? Então, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem testifica no meu coração do pecado, do juízo e da justiça. Amém? E então eu creio que Jesus morreu por mim e que Ele se entregou por amor à minha vida. Então a fé é um ato mútuo entre Deus e vós. Existem dois espíritos em oposição, o espírito do diabo e o espírito de Deus. E ambos eles nos pressionam. Primeiro, lemos sobre o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é o espírito de Satanás.
tá? Isso lá está em Efésios 2:2. Depois nós lemos que quando somos salvos, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está lá em Efésios 2:10. Amém? Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, e fazemos as suas boas obras, que é pela sua graça, não temos nada que nos orgulhar, porque a honra é toda do Senhor, né? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se a palavra diz que se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, então eu tenho que ter fé e agir, como eu já falei, né? Para que o milagre ocorra. O milagre quem opera é Deus, mas eu preciso me posicionar e agir primeiro, para que daí o Senhor opere o milagre. Então Jesus, ele nunca prestou louvores às pessoas, todavia ele elogiou a fé de alguns. Amém? Então, se tivermos fé, mesmo que pequena, não precisaremos nos preocupar, afinal, é assim que todos começam, com pouca fé, ou nenhuma, né? Ou pior, nenhuma fé. E até os próprios apóstolos foram repreendidos por terem pequena fé, né? Isso está lá em Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tornou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, essa passagem aqui é quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro teve a ousadia de ir até ele naquele momento. Só que quando Pedro olhou para as águas, ele teve medo. Então aí ele começou a mergulhar naquelas águas. E o Senhor estendeu a mão e falou para ele: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? E isso que o Senhor Jesus ele fala para nós hoje. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você duvida? Que eu posso operar um milagre, que eu posso fazer, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu estou aqui. Por mais que você não me veja, mas eu estou aqui, eu estou presente. Amém? Então, se nós temos dificuldade para crer, podemos encontrar solução para isso. E onde? Aqui, na palavra de Deus. Porque a Bíblia ela foi escrita para jogar por terra toda a descrença e construir nossas bases de confiança em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, é a Bíblia que testifica e aumenta a nossa fé. Amém? Então, a Bíblia ela repete várias vezes a exortação que diz: confia no Senhor. Aleluia, porque Ele é a nossa força, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Então, todos os dias, as circunstâncias, elas mudam e todos os dias nós precisamos de um lembrete para que confiemos em Deus. Todos os dias, porque todos os dias nós vamos ter dificuldades, vai ter circunstâncias, vai ter coisas que irão acontecer, que irão abalar a nossa fé. Então, todos os dias nós precisamos crer através da palavra de Deus. Por isso que o meditar com Deus, o devocional com Deus, ele precisa ser diário. Ele precisa ser todos os dias. Amém? Eu não tenho feito o devocional diariamente porque eu tenho buscado muito conhecimento, muita bagagem, né? Para trazer algo com embasamento, né? Da palavra de Deus, com estudos, com pregações. Amém? Essa é uma das mensagens que eu tenho tirado deste livro aqui, Fé, do Reinhard Bonk. Então, eu tenho buscado muita bagagem, muito conhecimento, né, para poder trazer com embasamento teórico, né, e não somente a revelação, o devocional, mas também com embasamento. Então, até por isso que eu não, por enquanto, não estou trazendo o devocional todos os dias, mas eu sei que esse já é o propósito de Deus para a minha vida. Mas nesse momento eu preciso estar mergulhando profundo, né, em estudo, em conhecimento da palavra, para poder trazer, né, um estudo aqui aprofundado da palavra de Deus, não algo superficial, né? O Senhor ele traz revelação, mas é necessário um embasamento mais profundo, conhecimento, um estudo mais teórico da palavra de Deus. Amém? A palavra ela mata, né? Só a palavra por si só,
mas a palavra somada à revelação de Deus. Amém? Então é isso que eu tenho procurado fazer, para trazer sempre um estudo aprofundado da palavra do Senhor. Amém? Então, a Bíblia, ela é assim, ela conta histórias de pessoas que tiveram, né, um despertamento para a fé, que romperam em fé, né, o qual trouxe bênçãos de Deus para eles e por meio deles, eles acordaram para a pessoa de Deus. Amém? E desafiaram o impossível. Então, Abraão, que foi um homem pioneiro da fé, né, o pai de todos que creem. Amém? Isso está lá em Romanos 4:11. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Está lá em Tiago 2:23. Então Jacó, né, Abraão foi aí o pai de todos os que creem, né, o homem da fé. Jacó, neto de Abraão, inicialmente também nem sabia que era o escolhido de Deus. Então certa noite ele teve de lutar com o próprio Deus. E depois disso esse patriarca também experimentou um quebrantamento. E essa sua experiência o modificou tanto que Deus mudou até o seu nome para Israel. Amém? Gideão também era um jovem e frustrado filho do chefe da sua tribo. Entretanto, da noite para o dia, literalmente, ele levantou-se como um líder nacional, né? E também começou com uma pequena fé, chegando mesmo a se queixar-se de que Deus não estava fazendo nada para mudar a situação precária do seu povo, que o seu povo se encontrava naquele momento. E o Senhor cuidou dessa pequena fé do seu filho, até que ela chegasse à maturidade. Então, depois disso, ele enfrentou desarmado um exército invasor, 500 vezes maior que o seu. Então, Gideão e seus poucos homens tornaram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros, como podemos verificar na lista honrosa dos heróis da fé, citados lá em Hebreus 11:34. Amém. Vamos estar abrindo lá em Hebreus 11:34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém, glória a Deus por isso. Então, aqui mostrou, né, que Gideão, com uma pequena fé, mas que foi um homem escolhido e separado por Deus, ele foi e operou o milagre. Que você possa estar meditando aí em Hebreus 11, porque fala da fé. Então lá no versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então olha que profundo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem que é esse firme fundamento? Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus, né? Então, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, como eu falei, né? Abraão, Jacó, Gideão e grandes homens aí, né? Que foram considerados homens da fé. Então, no capítulo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia! Amém! Ali no versículo 3 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém? Glória a Deus. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pela qual também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Então que você possa meditar aí em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, os homens, que tiveram fé e viram o milagre acontecer. Amém? Glória a Deus por isso. Que você tenha um dia aí grandemente abençoado, que você tenha a sua fé fortalecida no Deus vivo que pode todas as coisas, amém? Curte e compartilha essa mensagem, se inscreve no canal e amanhã nós vamos finalizar esse tema sobre fé triunfante, amém? Fica com Deus e até amanhã.